A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Na Nossa Macaé, a gente fala dos assuntos importantes que acontecem aqui na cidade, traz pessoas que têm informações também muito valiosas para a sociedade macaense. E hoje, nada melhor do que falar com um macaense, né? Um jovem médico que vem falar com a gente sobre prevenção dos males da saúde, falar sobre prevenção com base no que a gente passou recentemente nos últimos dias do Setembro Amarelo, do Setembro Vermelho, que é uma campanha muito pouco ainda divulgada, né? Confesso que eu tinha pouca informação sobre ela, e o Outubro Rosa, que está chegando aí com esse mês de outubro que está começando. A gente tem o prazer de receber o Matheus Murteira, um jovem médico macaense que vem falar com a gente um pouco sobre essas pautas. Matheus, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite, né, o convite de vocês, estar aqui representando um pouquinho a classe médica, a área da saúde, e como macaense, para mim é uma honra participar desse programa. Como macaense, um profissional de saúde que atua na cidade, né? Hoje, a gente tem muitos médicos macaenses, né? Isso é uma coisa assim, muito interessante, o índice de profissionais de saúde. E hoje a gente já tem uma universidade dando curso de medicina. Você se formou fora de Macaé, né? Me formei fora de Macaé. Me formei em Valença, sim, no sul do estado do Rio. Isso, é uma faculdade também lá muito famosa, muito referenciada. Sim, desde 1968, bem tradicional. Isso, mas hoje é legal a gente ver, né, uma medicina, um curso de medicina sendo oferecido aqui em Macaé. Eu tive a satisfação de fazer a cerimônia de formatura da primeira turma de medicina da UFRJ, e uma garotada muito vibrante, assim, com uma energia, uma gana de fazer bonito. A gente via, e é muito legal. E muitos macaenses também que estudaram na UFRJ. Muita gente de fora, obviamente, mas também muitos jovens de Macaé se formando em medicina. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal para mim. Sim, com certeza, né? Eu tenho 24 anos, nasci em 2001 na Irmandade São João Batista, no Hospital São João Batista, né? E assim, claro que não por muito tempo, mas eu acompanhei a saúde de Macaé como cidadão macaense, né? E Macaé durante muitos anos sofreu com uma carência de médicos, a oferta de especialistas e etc. O cuidado da saúde básica, da atenção primária. E sem dúvida alguma, trazer a UFRJ para cá, para a cidade, foi uma iniciativa do governo federal sem precedentes do ponto de vista positivo, né? Tanto para a comunidade quanto para o desenvolvimento da saúde na cidade e também para a melhora da assistência, né? A assistência tanto das unidades básicas de saúde, a atenção primária, porque os alunos eles estão inseridos nesses ambientes que são fundamentais para o acompanhamento, para a atenção integral à saúde dos pacientes, assim como nas estruturas de maior complexidade na área da saúde, nos hospitais de referência, como o HPM, a Irmandade São João Batista. Então, esses alunos da UFRJ hoje, com certeza, impulsionaram e aumentaram a capacidade e oferta e assistência, né, da área da medicina, mas não só da medicina, né? A área da saúde como um todo, no curso de enfermagem, odontologia, outros cursos. Basta a gente ver, chegar no pronto-socorro, por exemplo, no próprio HPM, a gente vê a quantidade de residentes, né, de jovens profissionais lá já atuando na ponta. Exatamente. Além dos acadêmicos que durante a graduação eles participam desses cenários, né, ofertando o serviço para a população, eles também, também têm um programa de residência médica, né? Que são esses médicos já formados em medicina que estão se especializando aqui nos nossos hospitais,
tanto no São João Batista quanto no Hospital Público de Macaé, no HPM, né? Aqui em Macaé é ofertada uma gama ainda um pouco reduzida, porém importante, de residência de especialização médica, seja em clínica médica, em pediatria, em ginecologia e obstetrícia, medicina intensiva, pediatria. Então são áreas que aqui em Macaé existe a oferta dessas vagas e sem dúvida nenhuma que esses médicos residentes eles contribuem também para a população de Macaé. E para mim, assim, Silvio, é uma honra muito grande, apesar de não ter formado aqui, mas como macaense, regressar à minha cidade é maravilhoso e contribuir para a população, cuidando das pessoas, é ainda mais gratificante. A gente teve agora o Setembro Amarelo, inclusive entrevistamos aqui a Daniele Carneiro, né, psicóloga, que veio falar com a gente sobre a temática da prevenção ao suicídio. E tivemos também o Setembro Vermelho, um momento de reflexão e prevenção sobre as doenças cardiovasculares. Queria que você falasse um pouco do panorama das ocorrências das doenças cardiovasculares e o quanto conseguiu se alertar no Setembro Vermelho a população sobre a prevenção, sobre as medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar doenças cardiovasculares. Sim, o Setembro Amarelo e o Setembro Vermelho são fundamentais de extrema importância. Sobre o Setembro Vermelho, especificamente, é o mês de conscientização contra as doenças cardiovasculares, que são as doenças mais prevalentes em todo o planeta. Não só no Brasil, não só no município de Macaé, mas em todo o mundo, são as doenças que mais acometem as pessoas. Tá? Seja a nível de morbidade, que é aquela doença que pode comprometer o dia a dia daquele paciente, tá? A funcionalidade do cidadão, quanto de mortalidade. São as doenças cardiovasculares, são as que mais matam no mundo durante muitos anos. Tá? Há pouco tempo só não ultrapassou a Covid, né? Que foi um período de pandemia, mas antes da Covid e após a Covid, elas voltaram a ser as doenças que mais matam e mais causam disfunção no dia a dia do paciente. A gente está falando de AVC, isso, exatamente. São as doenças que acometem todos os órgãos que são irrigados por artérias, né? Então, infarto agudo do miocárdio, do coração, o AVC, que é o derrame cerebral, popularmente conhecido dessa forma, a doença renal crônica, que também é causada, né, que é a disfunção, a insuficiência renal, né, os rins param de funcionar. Também é em decorrência de doenças cardiovasculares. Então, o que é mais importante no assunto Setembro Vermelho e doenças cardiovasculares? É você prevenir essas doenças. A palavra é prevenção. E quem atua sobre isso? A atenção primária. A atenção primária é a atenção básica, as estratégias de saúde da família, as unidades É o postinho lá no bairro. Exatamente, o postinho lá do bairro que mantém uma longitudinalidade do cuidado. O que é isso? É um cuidado assistencial, um cuidado prolongado, um médico, um profissional de saúde, não só médico, mas enfermeiro, psicólogo, que acompanha esse paciente até mesmo dentro de casa, em visitas domiciliares, né? Então são profissionais que acompanham, existe um cuidado horizontal, né? Diferente quando a gente vai tratar uma doença que já aconteceu, um infarto agudo do miocárdio, a gente trata de uma forma vertical, a doença já aconteceu, a gente tem que trabalhar na sequela e na tentativa de recuperar a funcionalidade daquele paciente. Isso diante de um infarto, diante de um AVC. Então, o objetivo principal numa saúde, principalmente falando em saúde pública, é sempre prevenir essas doenças. E a importância da atenção primária, atenção básica, com os médicos especialistas em estratégia de saúde da família e aqueles clínicos gerais que atuam também nessas unidades. O Saúde da Família, o programa que depois ganhou esse E de Estratégia de Saúde da Família, isso. Ele é fundamental, ele é importantíssimo no processo de prevenção, né? E aquela ideia que foi trazida de fora e encampada muito brilhantemente acho que na gestão do José Serra como ministro da Saúde, ele deu uma grande ênfase nisso, que é a ideia de que o médico do programa do posto de saúde da família, ele conhece, ele estabelece uma relação
de ir conhecendo as pessoas, porque são sempre as mesmas naquela área geográfica onde ele atua. Então ele vai conhecendo a rotina das pessoas, ele vai estabelecendo uma relação ali de cuidado realmente, de um cuidado preventivo, para que ela fique sendo tratada ali e prevenindo as ocorrências, para não ter que ir para a alta complexidade, onde as intervenções são mais agudas, né? Exatamente. Né? E, consequentemente, a chance de morte ou de um comprometimento crônico é maior. Existe um princípio doutrinário e principal no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é integralidade. É cuidar do paciente como um todo, não só focado na doença dele. E o médico que atua em estratégia de saúde da família, que atua na atenção primária, ele tem mecanismos e ferramentas que foram construídos ao longo dos anos e bem fortalecidos nos últimos 20 anos, isso é incontestável, para poder fazer essa atenção integral ao paciente. Não só tratar aquela hipertensão mal controlada, ou orientar com relação a uma dieta mal controlada. Ele atua em todo o ambiente familiar daquele paciente, no acompanhamento do ambiente familiar, do trabalho. O que aquele paciente trabalha, qual que é a rotina dele, e é um cuidado horizontal e acompanhado. Né? O paciente está sempre lá, um contato próximo, existem as visitas domiciliares, as abordagens também do núcleo ampliado de saúde, que é o NASF, que atua como uma assistência complementar ali à atenção primária, que são os especialistas ou outros profissionais que podem atuar nesse núcleo ampliado de saúde, né? Que também, e também os matriciamentos e as referências e contrarreferências. Né? O grande maestro da saúde de um paciente é o médico que atua ali na unidade básica. Entendeu? Porque se for necessário ele encaminhar para um especialista focal, como um cardiologista, por exemplo, ele encaminha, e o ideal seria esse cardiologista reencaminhar para o médico de saúde da família, porque ele é o grande maestro, ele conhece o paciente não só no âmbito da doença, mas nos âmbitos pessoais, familiares, emocionais, psiquiátricos, psicológicos, né? Não só o médico, toda a equipe de estratégia de saúde da família. Vão virando ali meio que uma extensão um pouco, né? Uma extensão. E sobre doença cardiovascular e Setembro Vermelho, não tem como a gente não valorizar e não tornar como pauta e entregar o protagonismo à atenção primária, porque é ela que faz diferença na vida do doente. Você já especializou? Não. Eu formei agora em dezembro de 2024, no sul do estado, em Valença, e retornei para Macaé. Hoje eu estou estudando para a prova de residência. Você pretende especializar em que área? Neurocirurgia. Mas eu amo ser médico. Então eu brinco com as pessoas assim, que a especialidade médica hoje ela é importante, até mesmo para uma valorização profissional. Mas eu gosto de estudar todas as áreas. Sempre foi assim. Eu gosto de atuar como médico. Tanto que hoje, muito me honra dizer isso, mas graças a Deus eu voltei para Macaé e trabalho hoje no HPM, que é um hospital gigantesco, com diversas especialidades médicas, um hospital que de fato faz a diferença na vida da população macaense. O HPM hoje, é espetacular. E eu hoje vejo isso como macaense, eu fico muito orgulhoso e satisfeito, porque é um hospital gigantesco. Apesar de ter nascido no São João Batista, eu não trabalho lá, mas sei da importância também do São João Batista, os serviços que ele oferece, que são magníficos, principalmente na área de oncologia. E no Macaé D'Or também, na rede privada, e na Unimed, na qual também me orgulha bastante, porque boa parte da população da cidade também tem plano de saúde. Tem plano de né? saúde e é atendido por esses serviços. Porque eu estou te perguntando sobre a especialização pelo seguinte, voltando ao Setembro Vermelho, queria a tua opinião para um fenômeno que tem causado muita preocupação, mas também muita surpresa, que é essa baixa na faixa etária, né? Pelo menos é como eu vejo isso acontecer, e tenho lido também sobre uma baixa na faixa etária das pessoas que estão, por exemplo, sendo acometidas por infarto. Cada vez mais pessoas jovens estão sendo vitimadas pelo infarto. A que se deve isso? Então, na verdade, o que acontece? O infarto é consequência de
é uma doença de múltiplas comorbidades, ou seja, é resultado de várias doenças ao mesmo tempo. Hoje, o que a gente consegue observar? Que além de ser uma doença multifatorial, está associado não só ao comportamento do paciente, do doente, do indivíduo, do cidadão, mas também tem fatores genéticos associados. Hoje a gente vê uma prevalência maior em pessoas jovens muito pela parte comportamental. Apesar da informação estar aí, a informação estar sendo difundida, principalmente pelas redes sociais, né? Muita desinformação também, o que é lamentável, mas a informação ela é disponível, mas grande parte da juventude, ela não acessa essas informações relevantes para a própria saúde. Acessam outro tipo de informação. E aquele paciente, né, que eventualmente faz uso abusivo de drogas ilícitas, que não cuida da saúde, e aquele paciente que tem uma certa despreocupação com relação às suas condições crônicas, como uma hipertensão, uma má alimentação, a obesidade, que é muito prevalente. Então, são vários e diversos fatores de risco que contribuem para o aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são as doenças cardiovasculares. Bom, a gente vê também um fato aí, a gente sai, né, para se divertir, um certo consumo excessivo de energéticos. Exatamente. Qual o papel desse componente? Ele é basicamente taurina e cafeína, né? Essas coisas têm, que são esses energéticos. Qual é o papel disso nesse agravamento? Silvio, hoje, infelizmente, não se restringe somente a energéticos. Até mesmo medicações. Mas eu fico no energético. Sim, porque é bem mais comum. Coisas, né? Exatamente, né? Porque hoje o energético ele tem substâncias que são psicoativas e são neuroestimuladoras, tá? Elas estimulam o nosso sistema nervoso como um todo. E todos os nossos órgãos, principalmente o coração, respondem a essa ativação neurológica, tá? Então, essas substâncias, o uso abusivo delas, né, em festas, em ambientes sociais, associado ao uso de drogas, seja ela ilícita ou ilícita, né, elas aumentam esse risco de doenças cardiovasculares por um único motivo. Sobrecarregam o órgão de uma forma aguda e não fisiológica. Porque você ingere substâncias que aumentam o consumo de energia pelos tecidos, como o do coração, e nem sempre aquele paciente tem condições de suportar aquilo. Muitas das vezes o que acontece? O jovem bebe, né, faz uso, ingere bebidas alcoólicas, bebidas energéticas, medicações psicoestimulantes, drogas ilícitas, e não sente nada ou segue a vida dessa forma. Até o momento que acontece alguma coisa. Né? A gente tem casos divulgados pela mídia, incluindo até famosos, né? que acabam tendo algum comprometimento, seja a nível cerebral, seja a nível cardiológico, né? Cérebro e coração, que são os principais órgãos que sofrem diante da exposição dessas substâncias que sobrecarregam a função desses órgãos. Então, qual que é o recado que a gente passa, né? Não abuse. Pode usar, pode fazer uso dessas bebidas, elas são disponíveis, né, no mercado, mas não abuse, se cuide. Entendeu? Principalmente quem já tem uma doença crônica, né? E o corpo humano ele tem um certo nível de tolerância, mas ele também tem um limite. Com certeza. Né? Ele tem um limite. E agora a gente chegando a outubro, nós temos o Outubro Rosa. Né? Um momento em que se fala, em que se trata, em que se debate a questão do câncer de mama. Eventos acontecem, caminhadas, abraços, palestras, workshops, mas ainda há muito a se avançar nesse assunto, né, Matheus? Sem dúvida, né? Primeiro que o Brasil, né, 200 milhões de habitantes, é muita gente. E nós temos um sistema único de saúde que consegue dar conta, apesar dos pesares, consegue dar conta de cuidar de toda a população. O Outubro Rosa é extremamente importante porque é o mês de conscientização de combate ao câncer de mama. E mais uma vez, Silvio, qual que tem que ser o nosso cuidado e o nosso foco? O cuidado na prevenção do câncer de mama.
Porque o câncer de mama, existem níveis e níveis de câncer de mama, dos mais indolentes, aqueles que são menos agressivos, até os mais agressivos e mortais. E, infelizmente, apesar do serviço que existe hoje no SUS, um serviço ampliado que atinge um grande número de mulheres, ainda há muitos diagnósticos sendo feitos, muitas mulheres sofrendo com esse diagnóstico que, quanto mais tardio, tende a ser pior. Como em qualquer outro câncer, quanto mais tardio o diagnóstico, pior o prognóstico. O que eu estou querendo dizer com isso? O paciente que descobre um câncer, seja de mama, seja de colo uterino, falando da mulher, ou qualquer outro câncer, se ela descobre numa idade mais avançada, ela tende a ter piores desfechos, piores resultados. Bom, e aí você trouxe um dado interessante, a gente conversava fora do ar aqui, a respeito, e um dado positivo, que é a diminuição, a redução da faixa etária mínima para a obrigatoriedade da disposição pela saúde pública do exame de mamografia, Exatamente. A mamografia nada mais é do que uma radiografia das mamas para avaliar ali se há alguma lesão sugestiva ou não para se fazer uma investigação do câncer de mama. E uma atualização recente do Ministério da Saúde, e extremamente feliz, é que ela ampliou a faixa etária do rastreamento do câncer de mama. Então, a partir desse mês, as mulheres no SUS, elas conseguem rastrear não só de 50 a 74 anos. Hoje essa faixa etária foi ampliada para 40 anos, até os 74 anos, compatível com o que a FEBRAGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já preconizava. Então foi uma atitude muito feliz do Ministério da Saúde, do governo federal, porque amplia o cuidado à saúde da mulher. Tá? E claro, que quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem que falar de uma atenção ampliada da mulher. Um cuidado ampliado. E não só o câncer de mama, mas também o câncer de colo uterino, que ainda é um câncer hoje que mata muitas mulheres. Tá? E o câncer de colo uterino também é rastreado pelo Sistema Único de Saúde através de profissionais da ginecologia e também clínicos gerais que atuam em unidades básicas de saúde e médicos especialistas em estratégia de saúde da família, que é pelo exame de preventivo. Elas são rastreadas no SUS de 25 a 64 anos. Sim. E hoje ainda tem também uma atualização que não sei se está sendo muito difundida, mas que hoje esse exame, o futuro é ser substituído por um exame genético. Você consegue identificar o material... Tipo um rastreamento, No rastreamento, você consegue identificar o material genético do vírus, causador do câncer de colo, na corrente sanguínea, por um teste genético, que vai facilitar muito o rastreio e a identificação e a intervenção precoce no câncer de colo uterino. Isso vai ser revolucionário. Vai ser revolucionário e já está sendo discutido para ser implementado no SUS. Ou seja, ele já existe. Já existe. Você pode ir lá na jovem, por exemplo, fazer um rastreio genético numa jovem e ali identificar se ela tem a propensão a desenvolver o câncer. Se ela tem sorotipos específicos do HPV, que é o principal vírus que causa esse tipo de câncer, os sorotipos mais agressivos. Certo. Tá? Que são os 16, 18, existem vários, né? Certo. São alguns exemplos. E sobre o câncer de mama, mais uma vez, destacar isso aqui, né? Em Outubro Rosa, foi uma gloriosa atitude do Ministério da Saúde, do ministro Padilha, à frente desse cargo, de ampliar a mamografia. Sem dúvida vai ser muito benéfico para a população e para a saúde das mulheres no geral. E aí a gente sempre pede, né, e espera que as autoridades de saúde, inclusive do Estado, município, governo federal, ampliem também a disponibilidade nas suas redes para a realização do exame, obviamente, porque a demanda vai aumentar. Você quando tira de 50 anos e desce para 40, aumenta, você está colocando aí uma gama de mulheres no público-alvo que vai demandar muito mais exames. Demandar muito mais exames e muito mais investimento. Mas eu acredito que não há dúvidas de que as autoridades estaduais e municipais vão e devem fazer isso, né? Devem cumprir aquilo que o Ministério da Saúde estabelece, né? E agora vai ser uma meta.
Todo secretário de saúde, seja ele estadual ou municipal, terá a meta de ampliar e de fazer valer aquilo que o Ministério da Saúde e o SUS hoje preconiza. Até aproveitando, a gente está falando aqui de saúde da mulher, né? Falando do câncer de mama, câncer de colo do útero, as mamografias, parabenizar aqui as vereadoras de Macaé, que fizeram uma discussão nos últimos dias, nas últimas sessões, muito importante sobre a endometriose, né? Uma fila para cirurgia de endometriose. Sim, acompanhei isso. Pedindo informações a respeito de como anda, né, esse tratamento, a atenção da saúde pública com essa questão também. Que também é um outro problema, né? Pode causar infertilidade, problemas diversos para a mulher, né? Exatamente. Múltiplos problemas, né? A endometriose hoje, até hoje é discutido qual que é a etiologia, ou seja, o que causa endometriose. Existem múltiplas abordagens e múltiplas explicações para isso. Tá? Que não compete a gente discutir, mas a endometriose também é extremamente prevalente. E o mais interessante é o seguinte, realmente parabenizar as vereadoras do município de Macaé por essa iniciativa, porque é uma doença que compromete muito, Silvio, o dia a dia da mulher, pela dor, pela infertilidade e muitas vezes pela cirurgia que ela tem que ser submetida. Muitas vezes é uma cirurgia extremamente invasiva e que requer até, eventualmente, a depender do grau de comprometimento, uma retirada de intestino, uma retirada de um útero. Caramba. Sendo assim, usando uma linguagem bastante coloquial para que as pessoas entendam a importância de se também cuidar. Pensando numa saúde ampliada da mulher, pensando nisso, não tem como a gente excluir a endometriose da pauta. Tem que ser discutido, tem que se ter intervenção, com certeza, e tem que se investir, porque realmente a endometriose é uma doença que compromete bastante a qualidade de vida das mulheres. Você é médico socorrista no HPM, e também na rede privada. Isso. Né? No Macaé-Dor e na Unimed. Isso, na Unidade Glória. Isso. Eu fico imaginando, eu fico me perguntando se dá tempo. Né? Mas são plantões, né, que nunca colidem, nunca coincidem, então você sai de um plantão para o outro. Mas vamos falar do HPM, que é um hospital público, e a gente sabe que é um hospital de trauma, né? Caiu da laje, bateu de carro, é HPM. Né? Como é que é a rotina de um socorrista num hospital público daquele porte ali? Nada fácil, né? Como se há de imaginar. O HPM é um hospital hoje que oferece uma estrutura muito qualificada, principalmente de especialistas. Existem diversas especialidades de plantão, não só de sobreaviso, tá? Especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas. É um hospital de ponta na nossa região, tanto que não atende só o município de Macaé. Existe um pacto entre os municípios próximos, né? Isso por medidas de saúde pública, por políticas públicas, que nós do HPM recebemos pacientes de toda a região norte fluminense e região dos lagos, não só pessoas do município de Macaé. E é um hospital referência em trauma. Tá? Então aqueles pacientes que de fato, que é muito comum, sofrem um acidente automobilístico, tem um trauma ocupacional, um paciente que é vítima de uma violência interpessoal, entre pessoas. E não só isso, as pessoas também que têm AVC, infarto grave, as pessoas que acabam tendo uma urgência dialítica muito comum, que é, por exemplo, o paciente ele tem um comprometimento dos rins, e ele acaba, por falta de cuidado ou até mesmo por falta de assistência ou de acesso à saúde, ele acaba levando até que ele piora o estado geral por conta dos rins comprometidos. E aí, geralmente, esse paciente ele é atendido por uma UPA, por uma unidade de pronto atendimento, tá? Atenção secundária, e da atenção secundária ele é encaminhado para o HPM. Então o HPM ele não é só porta de entrada para aquelas pessoas que sofrem traumas, seja de o caráter que for, mas também recebe pacientes das unidades básicas de saúde e das unidades de pronto atendimento dos pronto-socorros municipais, né? Os PSMs, lá em Bitiba, tem o PSA do aeroporto. Então, ele também é a porta de entrada de pacientes das outras unidades de atenção secundária em saúde e primária.
A atenção secundária é aquela atenção voltada mais para urgência e emergência, mais para unidades de pronto atendimento, que tem um nível de complexidade um pouquinho maior, mas não tanto porque não é um hospital. Tá? Mas em unidades de atenção secundária, os pacientes são internados, eventualmente tem um paciente mais grave que demanda de uma maior complexidade, são encaminhados ao HPM e lá eles são absorvidos no politrauma. Lá a porta de acesso é o politrauma. E do politrauma eles são direcionados, a depender do seu estado clínico e hemodinâmico, para os diferentes setores. Seja ele os centros de terapia intensiva, lá tem 3, tá? CTI 1, 2 e 3. Temos a unidade intermediária, que é uma semi-intensiva, que é a UI. E temos também as enfermarias de clínica médica, as enfermarias cirúrgicas. E são, quando a gente fala de HPM, a gente fala tudo em grandes proporções, né? Justamente porque o HPM é gigante, né? É um hospital grande. E além do mais, temos a UCO, que é a unidade coronariana, que foi recém-inaugurada também, que é falando sobre o Setembro Vermelho, sobre as doenças cardiovasculares, é magnífico, né? Você ter um setor de alta complexidade, voltado somente para as doenças cardiovasculares, sem dúvida foi uma decisão muito acertada também do nosso secretário de saúde. Isso foi realmente muito... E é uma unidade muito bem montada, né? Muito bem montada. Eu lembro que à época eu conversei com o Dr. Lucas, que é o atual secretário de saúde, e ele falava daquela unidade com muito entusiasmo. Você se forma fora de Macaé, retorna recém-formado e vai atuar num hospital de altíssima complexidade, que é o HPM. Né? Você, um jovem médico que estava recebendo toda a teoria do ensino da medicina. Sim. E quando você retorna para a cidade, você já vai direto para o fronte de batalha, que é um hospital com aquelas características que você mesmo já enumerou. Queria saber de você, o que te surpreendeu quando você vai para a linha de frente, exatamente num hospital como o HPM, o que te surpreendeu, o que te assustou, o que te impressionou quando você começou a lidar de fato com a saúde pública, atendendo na ponta? Você é um recém-formado. Então, especificamente sobre o HPM, existem pontos muito mais positivos do que negativos, tá? Mas eu não trabalhei só no HPM. Até trabalhando no HPM, eu trabalhei em outras unidades de pronto atendimento até fora de Macaé. Ah, sim. Tá? Eu atendi também em Cabo Frio, trabalhei em outros lugares. Trabalhei em Valença, que foi onde eu me formei. Mas especificamente sobre o HPM, o que mais impacta é como algumas pessoas, infelizmente, elas não se cuidam. E aí é aquilo que a gente conversou o tempo todo aqui, Silvio. O mais importante é a gente prevenir as doenças que mais matam no mundo. E quando a gente recebe um número gigantesco de pacientes num hospital de trauma, por exemplo, a gente observa que muitos daqueles pacientes estão ali porque não cuidaram de uma hipertensão, que não cuidaram de uma diabetes, que não cuidaram de uma doença infecciosa que eventualmente a pessoa contraiu. Então, doenças que são preveníveis, eventos que são preveníveis. E isso que mais dói para mim como médico, isso que mais me impactou. Não foi os níveis de trauma, os pacientes mais graves. O que mais me impacta como ser humano é isso. É ver alguns pacientes naquelas condições simplesmente porque não cuidou de uma pressão ou não cuidou de uma diabetes. São doenças hoje extremamente prevalentes, mas que tem uma oferta, uma gama gigantesca de tratamento no SUS, gratuito. Agora, isso tudo quando você fala... Isso que mais me impacta. E também, assim, o que mais me impactou lá também, desculpa te cortar, mas só para complementar, com relação a justamente ser um hospital de trauma. Então a gente vê muita violência. Uma violência interpessoal, violência sexual, feminicídio. A gente vê muito abuso de crianças. Infelizmente, é um ambiente em que a gente também recebe esses tipos de doentes, de pacientes, e que para nós ainda, eu me formei tem pouco tempo, então eu não consigo muitas vezes me blindar 100% disso. Imagina, apesar de ser algo que a gente desenvolve na faculdade, e tem que desenvolver mesmo, porque a gente não dá... Uma certa frieza, né, para poder lidar.
porque senão a gente não dá conta. Senão Mas pira, a vida é dura, a realidade é dura, e é importante para todo profissional, médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, infelizmente tem que ver isso, porque essa é a nossa realidade. E aí o que mais me chama a atenção e que me dá mais vontade é de lutar para prevenir isso. Tá? E aí, Silvio, também só colocando aqui fazendo apenas um destaque com relação ao Setembro Amarelo e o combate ao suicídio, no HPM a gente ainda vê muitos pacientes internados lá por tentativas mal sucedidas, até algumas bem sucedidas, né, de suicídio. Eventualmente, às vezes, a gente já recebe paciente óbito. Tá? Sim. Mas isso também me dói o coração, eu fico bastante impactado, mas como médico ali na linha de frente a gente tem que agir. E como recém-formado, digamos assim, apesar de já estar nessa linha de frente, é duro ter que lidar com isso, mas nós temos que lidar e nós temos que debater sobre esse assunto. Porque para muita gente, Silvio, é tabu ainda. Falar de suicídio, de depressão grave, de síndrome ansiosa. Então, não é um tema fácil de conversar. Não é. Não é um tema fácil, mas tem que ser discutido. Inclusive, requer aceitação, né? Requer aceitação. E existe um dado que já foi discutido aqui, realmente. Tivemos uma entrevista aqui no programa abordando sobre esse assunto. Esse dado foi trazido aqui, que eu conferi. Mas é um dado muito importante que de jovens de 15 a 29 anos é a 4ª causa de morte. E pensando no hospital de trauma, onde a gente atende vítimas de violência de causas externas e violentas de morte, né? Os pacientes eles, no HPM são recebidos também por tentativas de suicídio. A tentativa de suicídio e o suicídio em si, com relação ao número de mortos nessa faixa etária jovem de 15 a 29 anos, só perde para tuberculose, que é uma das doenças mais antigas aqui no Brasil. Tem mais de 2 séculos, há mais de 2 séculos, compromete bastante a nossa população. Violência interpessoal e acidentes de trânsito. Tudo isso a gente recebe no HPM. Então, assim, são essas coisas que mais mexem comigo estando na linha de frente. É essa vontade de lutar pela prevenção, de prevenir esses desfechos, porque muitas vezes esses desfechos são desfavoráveis. Um paciente, por exemplo, o grande queimado, que é aquele paciente que ele tenta se suicidar se queimando, que a gente atende bastante no HPM, pacientes vítimas desse atentado a si mesmo, tem um desfecho muito ruim porque podem se tornar pacientes extremamente graves. Recentemente eu atendi um paciente desse 18 anos. Então, fica muito sequela, não é? E o que mais me dói é que esse paciente ele poderia ter sido assistido por profissionais que trabalham com a prevenção, tratando uma ansiedade, tratando uma depressão e outras doenças psiquiátricas, porque quando a gente fala de síndromes depressivas e síndromes ansiosas, existe um mundo de doenças que podem provocar uma ideação ou uma tentativa de autoextermínio. São oportunistas, né? Exato, são doenças oportunistas que ficam da mesma forma que uma hipertensão mal controlada e uma diabetes mal controlada pode se tornar como desfecho um infarto agudo do miocárdio e óbito consequente, que é aquele paciente que tem o mal súbito que a gente chama. Uma síndrome ansiosa, uma doença que faz parte das síndromes ansiosas, como o transtorno de ansiedade generalizada, ou uma depressão grave que faz parte das síndromes depressivas, pode levar esse paciente a idealizar ou até mesmo se suicidar, de fato. A tentativa de suicídio e o sucesso com essa tentativa, que é aquilo que a gente obviamente não quer, porque o que importa é a valorização da vida. Acima de Nós tudo, não resolvemos nossos problemas dessa forma. Nós sabemos disso, mas também não é fácil lidar com esse tipo de condição, esse problema. Então a gente tem que trabalhar e tem que ser sempre uma abordagem multifatorial, uma abordagem multiprofissional. É isso que me dói quando eu estou lá na linha de frente e eu vejo os pacientes graves naquelas condições. É uma pedreira, né, cara? Você tem que ser muito blindado por uma consciência profissional, estabelecer um grau de distanciamento para poder lidar com aquilo ali, ter a frieza de tomar as decisões necessárias.
Exatamente. E não se envolver emocionalmente, mas deve ser muito brabo, né? É muito difícil. E eu ainda te digo mais. Hoje, é claro que eu não fiz esse levantamento, mas eu não tenho dúvidas que se você pegar a grande maioria dos profissionais hoje que sofrem de transtornos mentais, com certeza grande parte vai estar concentrada na área da saúde. Isso porque os profissionais de saúde hoje, eles são muito sobrecarregados. Né? E eu não digo nem, sendo bem sincero com você, eu não digo nem que isso seja responsabilidade total das nossas autoridades. Não. Mas é porque realmente hoje tudo é muito grande, a informação é muito rápida, tudo acontece de forma muito rápida e nem sempre a gente consegue acompanhar esse processo. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas querem resultados, as pessoas querem ser boas, as pessoas... Então, na área da saúde, além de lidar com esses problemas do dia a dia, a gente lida com o sofrimento humano, com o sofrimento alheio, com o sofrimento das pessoas, do cidadão, e que nem sempre é só um sofrimento de doença orgânica. Muitas vezes é um sofrimento familiar, muitas vezes é uma violência, muitas vezes é um sofrimento mental, emocional. E nós temos que sempre estar bem para lidar com esse tipo de situação. Por isso que se você fizer um levantamento, com certeza os profissionais de saúde hoje, eles sofrem disso. E seria muito interessante se as autoridades em saúde, principalmente em saúde mental, começassem a dar uma assistência maior e uma atenção também ampliada aos profissionais que trabalham nessa área. Maravilha, olha, que aula, hein? Um jovem médico nos dá aqui sobre humanidade, consciência da sua profissão e do seu papel, que acima de tudo também é um papel social, porque o médico tem um papel social, seja como aconselhador, seja como agente da prevenção, seja como aquele que puxa a orelha no momento devido, porque também é papel do médico em determinado momento dar o puxão de orelha necessário que às vezes a gente precisa receber para uma tomada, para um choque de consciência, e é bacana ver um jovem médico com esse conteúdo, né? com essa visão de mundo e da responsabilidade da atividade que ele desempenha. Matheus, queria te agradecer demais por esse papo, deixar o convite feito aqui para que a gente possa conversar mais vezes, desejar sucesso na sua atividade. Muito obrigado. Porque o seu sucesso vai representar o bem-estar de muita gente e sucesso também na sua especialização futura, né? Porque a área da neurocirurgia é uma área que não para de avançar, assim, fazendo descobertas maravilhosas, e quanto mais profissionais a cidade tiver, a região tiver nessa área, com certeza é mais gente sendo cuidada. Silvio, aproveitando esse espaço que vocês me deram, eu gostaria de passar um recado para os jovens médicos, não só médicos, profissionais de saúde como um todo. Faça-o. De buscar as pessoas e os jovens que estão se formando, que estão em processo de graduação. Eu trabalho no HPM e eu também acompanho, oriento e preceptoro alunos da UFRJ. E nós temos uma responsabilidade social, sim, com esses alunos. Então, conscientizar essa nova geração que está formando, que está se graduando, e eu posso falar, né, principalmente na área da saúde, de passar conhecimento, de orientar, de ajudar essas pessoas, porque elas serão os futuros profissionais. E pode ser que esses futuros profissionais cuidem de você lá na frente, lá no futuro. Porque daqui a 60, 70 anos, não sou mais eu que estarei na linha de frente. São os que eu preceptoro, são os que eu ajudo. E eu tive recentemente, na semana passada, um convite muito honroso, me honra bastante ter recebido esse convite, de fazer uma abordagem sobre AVC na emergência na faculdade onde eu me formei. Eu fui para Valença palestrar para mais de 70 alunos no Congresso de Ligas Acadêmicas que tem lá na nossa instituição. E, para mim, cumprir com essa responsabilidade social de orientar esses jovens e de ajudar eles. Eu sou jovem também, né? Mas, assim, aqueles que estão no processo de graduação, que é uma geração muito diferente. Uma geração que está muito conectada, muito influenciada pelo celular e pelas redes.
elas precisam de uma orientação e precisam de exemplos, de pessoas que elas conseguem enxergar elas lá na frente, né? Então eu fiquei muito feliz com esse convite e eu gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre isso. E deixei aqui também separado o livro do meu bisavô, Joaquim da Silva Murteira, que foi arquiteto construtor português, que veio de Ovar, uma província próxima de Porto, aproximadamente 30 quilômetros, veio para o Brasil no início do século XX e veio para Macaé. Aqui conta um pouquinho da história dele, e um pouquinho da história dele é um pouquinho sobre a história de Macaé também. Sim, porque ele é inclusive o autor do projeto do Palácio do Legislativo, que hoje é o Museu do Legislativo exatamente, macaense. Ele fez parte dessa construção, né? Ele não só o Legislativo, né, que hoje é o Museu do Legislativo, mas também o Lar de Maria, o Colégio Estadual Luiz Ride, o prédio, o Bolo de Noiva, que foi demolido para a construção do Banco Bradesco, e diversas obras, né, pela cidade. E não só isso, o meu bisavô, além de ser arquiteto construtor, ele era jornalista, ele era poeta, era crítico, ele escrevia muito. Tinha até um nome artístico, né, de Mirto, ele se declarava dessa forma nas suas obras literárias. Então, assim, eu estou presenteando para vocês aqui do programa Nossa Macaé, para vocês darem uma lidazinha sobre a história dele, porque resume um pouco a história da nossa querida cidade. Agradecemos muito. E, mais uma vez, parabenizo demais aí. Sucesso na sua caminhada. Muito obrigado. Que o céu seja o limite. Obrigado. Bom, gente, é isso aí. Nossa Macaé falando sobre personalidades, pessoas, talentos. Né? Quando eu falei personalidade, na verdade a palavra que eu queria usar era talentos, porque talentos eles se manifestam nas mais diversas áreas e não seria diferente também na medicina, no cuidado com as pessoas. Um talento macaense que é o Matheus Murteira, a quem a gente agradece demais a presença aqui. Eu quero pedir a você mais uma vez, se você não é ainda assinante do canal TV Câmara, para você assinar o canal, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube te informe que tem vídeo novo no canal e você possa ficar sabendo de tudo. Esse podcast aqui, eu vou pedir, sempre peço, compartilha com os amigos, grupo da família, pessoal do trabalho, pessoal da academia, da resenha, do futebol. Compartilha com todo mundo aí, para o pessoal conhecer o Matheus, o trabalho do Matheus e essa caminhada que ele está empreendendo na saúde pública e privada aqui em Macaé, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.